O XPS 13 Plus é a máquina de ponta da Dell agora para o ano de 2023. Ele é o compacto que busca entregar alta performance, seguindo aí a fama da linha que é ser o topo do topo no mundo Windows e que quer desbancar aí a concorrente lá da maçã. Os novos modelos também tentam sair do padrão, com um design cheio de personalidade para essa categoria de produtos que, convenhamos, estava meio estagnada no campo aparência, mesmo tendo como foco um produto mais bonito. Eu estou usando esse modelo aqui há um tempo já, escrevi alguns roteiros inteiros nele e tentei usá-lo também para alguns jogos mais pesados, alguns outros softwares também. Então bora ver no vídeo de hoje se ele cumpre a promessa aí de usabilidade, de desempenho e de melhorias do XPS, para você decidir se esse precinho extra aí vale a pena para o seu dia a dia. Terão links de compra lá na descrição, caso você se interesse, e por lá você encontra também o Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que te ajuda a economizar nas compras pela internet. Tudo aqui embaixo e bora falar de XPS 13 Plus. Para começar, apesar do nome Plus, esse modelo aqui meio que veio para substituir o antigo XPS. Essa não é a posição oficial dele, mas na prática é o que acabou acontecendo, até porque ele está meio que na mesma faixa de preço dos modelos anteriores, com um perfil de hardware também bem parecido e usabilidade igual. Deve vir uma versão normal mais para frente, ou então o mais em conta será o Inspiron 13, mas de qualquer forma, entenda que o Plus aqui quer ocupar o mesmo espaço dos outros anos, que é um modelo bonito, forte e prático. Vamos começar avaliando então esses pontos um a um, começando pela beleza, onde houve a maior evolução. Esse é um design que a gente conhece lá da CES de 2022, quando o XPS Plus foi exibido ao mundo pela primeira vez, e desde então foi difícil encontrar alguém que olhasse para ele e não achasse que a Dell acertou muito no design. Ele tem aquelas características de sempre, bem leve, pesando apenas 1,2 kg, com bordas mínimas que deixam a já pequena tela de 13 polegadas ainda mais compacta. Levar o XPS por aí não será um problema. Ele conta também com um bom leitor de digitais, algo essencial hoje em dia para não ficar atrás da concorrência, e para abrir um parênteses rápido aqui, o Note também tem um leitor facial melhor, com um sensor infravermelho para ter uma leitura mais precisa. Conseguiu quase sempre. Ainda não chega a ser aquela leitura facial do celular, mas eu imagino que a culpa seja um pouco da posição que o Note fica. Teve vez que a autenticação no meu rosto foi quase instantânea e outras que ele sofreu. Isso em questão de minutos, com a mesma condição de luz, mesma roupa e tudo mais. E o que ele não tem também aqui é uma travinha para tampar essa câmera, se você é alguém que prefere aí o bloqueio físico. Em teoria, o LED vai avisar quando a câmera está em uso, mas eu sei que tem gente ainda que prefere a tampa. Passando agora pelo corpo, apenas duas portas Thunderbolt versão 4 por aqui. Por eles você carrega o celular, passa arquivos e ela ainda funciona como uma saída de vídeo. Eu achei pouco e a Dell podia ter adicionado algumas outras entradas aqui, como a de fone de ouvido. Para mais opções, ela te dá na caixa dois adaptadores, um para o headphone e o outro para o USB tipo A. Isso alivia um pouco a falta de portas, só que não, né? O fone vai ter que ser Bluetooth, senão você não consegue carregar o Note enquanto transfere um arquivo. Eu entendo querer ter um corpo mais minimalista, só que na minha opinião a Dell exagerou nessa parte. Mas a graça aqui foi a reimaginação da parte de dentro, com as teclas virtuais, o teclado novo e a ausência de um touchpad. Primeiro, o teclado. A Dell batizou de teclado zero lattice, que traduzindo é algo como teclas sem grade, sem quase nenhum espaço entre os botões, resultando numa mudança tanto na aparência quanto na usabilidade. O que muda aqui é que você perde aquele tato do teclado, onde uma tecla acaba e a outra começa. Algumas pessoas podem precisar de um tempo extra para se adaptar aí a essa mudança. Outra questão é na resposta das teclas. Ele segue aí o que a gente já via na linha XPS, que era uma tecla baixa e com boa resposta. E aqui isso não se perdeu. Talvez ela só tenha uma resposta mais firme que eu particularmente gostei. Meu trabalho principal aqui no canal é escrever roteiro, né? E o que eu mais uso é o teclado. E como eu já sou fã de teclas baixas, eu adorei e me adaptei super rápido ao XPS Plus. Realmente achei esse um dos melhores exemplos de teclado para notebook. Mas claro que isso é para mim, que já tenho preferência para esse tipo. O pessoal dos teclados maiores, com teclas com mais movimento,
não vão gostar tanto. Mas isso também vai ser verdade para todo o ultrafino, eles não conseguem ter um teclado muito robusto por aqui. Além disso, na parte superior, o XPS trouxe o teclado virtual, substituindo toda a região das teclas F. Não se preocupa, tá? Não é nem um pouco parecido com o Touch Bar lá da Apple, só a posição e o fato de não serem teclas normais, mas o uso aqui é diferente. Na verdade, o que muda aqui é só a aparência e não necessariamente mais usos, que era aí o grande problema da Touch Bar talvez, eles inventaram demais com ela. O legal é que quando você segura a tecla FN, os símbolos mudam do multimídia para o F1, F2 até o F12, deixando essa parte mais limpa visualmente. Aqui a minha acurácia caiu um pouquinho, mas também você tem zero feedback. Então se você não estiver olhando, precisa usar a memória mesmo, que no meu caso não é tão bom do F5 em diante. Não achei um problema mesmo assim, porque eu uso pouco, mas eu espero que esse não seja um test drive para substituir todo o teclado no futuro. Não sei se eu conseguiria me adaptar se todas fossem assim. Inclusive, me contem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de tecla. Será que existe um futuro onde ele substitui totalmente o teclado normal? Quero saber a opinião de vocês e aproveitem essa pausa para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um like, que sempre nos ajuda bastante. Na parte do touchpad, ele sumiu. Em parte. O XPS Plus ainda tem um touchpad, o que sumiu na verdade foram as demarcações. A Dell chama esse de touchpad infinito, mas o nome dá uma impressão errada de que você pode mexer em qualquer lugar que o sistema entende, não é bem assim. Mas é até que fácil você imaginar onde estão os limites da superfície que você mexe o mouse, pois ela segue aí o padrão de sempre, fica praticamente alinhado com a ponta esquerda da tecla de espaço até quase o final da tecla Alt+GR. Eu errei algumas vezes? Claro que sim, mas geralmente quando eu estava mexendo nele numa posição torta, com o Note do meu lado, por exemplo, enquanto eu mexia no computador. Mas o que ele faz então é alterar a textura e a aparência. A Dell indica que essa parte é feita de vidro inteiriço, com feedback altamente preciso. Você sente sim uma diferença quando passa o dedo por aqui, e também não sei se será todo mundo que vai gostar muito dessa parte, mas realmente deixa o teclado e o Note como um todo mais bonito, principalmente em outras cores. Acho importante indicar só que, diferente do que eu imaginava, ele não fica com marcas de dedo. Quando eu li no site que se tratava de um vidro, mesmo não sendo normal, eu achei que podia ficar sujo e marcado com o tempo, mas não deve ser o caso. Só quem fica muito sujo mesmo é a tampa. No primeiro dos 3 pilares então do ultrafino, o XPS Plus tem sucesso. Ele é bonito de uma forma mais exótica, que pode atrair o público que busca uma máquina para levar em reuniões e que seja agradável de usar. Mas a aparência nada adianta se o hardware não estiver bom. Então vamos seguir para o segundo pilar, o desempenho. Primeiro, a tela. Ela é touchscreen com 2 opções de resolução, Full HD e o Ultra HD. Só um detalhe aqui, a proporção da tela é diferente do habitual. Então a resolução final é maior, com 1920 por 1200 no caso do Full HD, ou 3840 por 2400 no caso aí do Ultra HD, do 4K. O XPS Plus então consegue ter esse ganho sem aumentar muito o tamanho final do Note, graças às suas bordas bem finas. Mas fora isso, ele também não trouxe nenhum grande diferencial. O painel é bom, colorido, mas não é um OLED, nem um IPS com microLED. Dessa forma, ele atinge o brilho máximo de 500 nits, que é bom para o uso, mas nada demais nas comparações com outros modelos premium. Ah, e a tela também fica bem marcada com o dedo, viu? Se você usa bastante o touchscreen, é bom deixar um paninho de microfibras do lado para você manter ela sempre limpa. Pensando na CPU e na GPU, sem muita variação. Sem placa dedicada, apenas com processador de 12ª geração da Intel, o i7-1260P. Sua arquitetura é atualizada com os chamados núcleos híbridos, 4 mais rápidos para dar mais performance para o notebook e 8 mais eficientes para manter aquelas tarefas do dia a dia mais longas num núcleo que pode ser menor e que economiza energia. Ainda falando do perfil de hardware, você tem 2 opções de memória, 16 ou 32 GB, ambas DDR5 com a frequência de até 5200 MHz. Uma das novidades do DDR5 é esse aumento aí na frequência máxima, que vem acompanhada também de um aumento na latência, mas no mínimo ela fica igual uma DDR4 em desempenho no caso, ou então, nos melhores casos, fica um pouquinho melhor. Então, só vantagens tirando o custo extra.
A única parte chata é que essas memórias são soldadas, sem opção nenhuma de expansão ou substituição, caso necessário. Alguns sistemas podiam se beneficiar de 64 GB, e com o DDR5 a gente deve ver notebooks chegando nesse ponto, mas ainda não foi o caso aqui com o XPS Plus. Esse modelo tem 32 GB, e a gente pode ver que o Windows considera que são 8 slots. De qualquer forma, a combinação do i7 com tudo isso de RAM foi boa, trouxe ganhos pontuais de performance sem aumentar muito o consumo de energia. Mas é no SSD onde o XPS Plus realmente brilha. Ele tem só uma opção, 1TB do tipo NVMe de altíssima velocidade, alcançando aí 7.000 MB de leitura e 6.000 de escrita. O XPS realmente precisava desse ponto positivo, porque o resto aí vocês viram que tem algumas questões. Mas não é em tudo, viu? No teste de Cinebench, a CPU se saiu muito bem, melhor que os concorrentes. A gente conseguiu alcançar o resultado de 10.230 pontos no XPS Plus, contra, por exemplo, 9.898 no Yoga 9i e 9.525 no MacBook Pro M1. Esse Dell inclusive conseguiu um dos maiores resultados nos testes multicore para notebook, pelo menos aqui no estúdio. Mas a questão é que esse valor ele alcança no modo de alta performance, que nem sempre eu recomendo. E nesse próximo teste eu consigo te explicar por quê, pois no Budget Benchmark, para avaliar o desempenho dele no Premiere Pro, o XPS Plus bateu 420 pontos de 1.000, contra 506 no Yoga e 930 no Pro M1. É um resultado baixo para uma máquina que quer ser usada para softwares mais pesados. O que acontece é que ele funciona sempre em temperatura máxima, ele bate e às vezes até segura a CPU em 100 graus certinhos. É o limite do sistema, o que exige que ele faça alguns cortes no desempenho para que não haja um sobreaquecimento. Inclusive, aquela pontuação lá do Cinebench cai para 8.910, se a gente fizer aqui o teste de 10 minutos. É esperado que um ultrafino perca performance no uso prolongado, mas deu para perceber que mesmo em tarefas mais tranquilas, no perfil otimizado, o XPS continua esquentando, uma característica já de longa data da linha. Mas agora, olhando pelo lado bom, houve sim alguns avanços nessa questão de temperatura. Eu me surpreendi até que o teclado não fica muito quente, pois a gente já teve modelos que ficavam quase inutilizáveis. A Dell então trouxe algumas melhorias para o sistema de refrigeração, ele só não foi o suficiente para eliminar o problema na totalidade. O que você pode tentar é usar o modo Cool ou Quiet, que limita ainda mais a temperatura máxima do sistema, e aí sim o XPS fica ok. E com isso a gente entra no terceiro pilar de um ultrafino, que é a sua usabilidade. O XPS 13 Plus tá com uma fama aí de ter pouca bateria, e pelo meu uso isso foi verdade. Várias vezes eu me pegava pensando, nossa, mas já tá no vermelho. Só que isso vem muito daquele problema dele esquentar em tarefas simples. Só que aí, quando eu segui a minha sugestão de usar o modo silencioso, o tempo de bateria subiu bastante. Eu também desinstalei alguns softwares que já vêm de fábrica, o que ajudou. Mas onde eu vi mais resultado foi saindo aí dos modos de performance e o equilibrado, que me pareceu um pouco desequilibrado demais, para ser sincero. O seu carregador de 60 watts também não precisa de muito tempo para encher essa bateria de 55 Wh, precisando aí de 1h30 para encher tudo e uns 30 minutos para passar de 50%. Com isso tudo em mente, qual é então o uso certo para o XPS Plus? Se ele foi mal no teste do Premiere, isso significa que ele só serve para e-mail? Olha, não foi essa a conclusão que eu cheguei depois que eu entendi bem aqui como usá-lo para resolver todos aqueles problemas. O caso é que o XPS Plus até que vai bem com o Premiere aberto, no playback e na fluidez geral do sistema, enquanto você usa aí o programa. Onde ele peca é naquelas tarefas que demandam muito da CPU. Renderizar é o maior exemplo, pois a CPU dele fica com uso máximo por bastante tempo, sempre lá a 100 graus Celsius, no modo de alta performance. Aí você não tem jeito, né? O XPS vai perder fôlego. O uso ideal aqui então é algo mais esporádico dessas ferramentas pesadas. Se você for um arquiteto, por exemplo, que usa o Revit, o XPS vai dar conta de abrir o projeto numa visita com o cliente, por exemplo. E você pode até conseguir trabalhar com ele, mas tenha consciência que ele pode ser um pouco demorado para render e para abrir projetos muito grandes. E claro, o Dell XPS continua sendo um bom notebook para uso simples. Para reuniões, a webcam dele dá conta. Ela tem um pouco de dificuldade em baixa luz, então você vai precisar pensar no seu ambiente, o que é normal de toda webcam HD. Mas pelo menos o microfone é bom. O uso dele também é bom para quem precisa, por exemplo, escrever bastante, respondendo e-mails, ou então para levar um note bonito para as reuniões. São aqueles casos que a gente chama de uso executivo. E além disso, o processador mais potente vai ajudar o XPS a se manter atualizado por muitos anos.
Ele só perde mesmo da concorrência nos softwares pesados, quando você compara ele com o MacBook Pro M1, mas talvez com o Air M2 ele já fique equivalente, só que claro, com o sistema Windows. Por R$ 12.000, tá valendo a pena? Olha, a gente sempre fala que nenhum notebook de alto custo entra com essa questão aí de valer a pena. Um Inspiron 13 ou algo mais simples pode fazer parecido, ele só não vai ter o mesmo desempenho máximo. Mas dentro da proposta do XPS, ele vai bem, está melhor que modelos das linhas anteriores e que muitos concorrentes. Não só por estar com uma cara própria, muito mais moderna que aquela coisa de sempre de antes, mas com alto desempenho para uma máquina desse tamanho. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês. Quem tem um XPS, tá gostando dele? E para quem não tem, qual notebook vocês comprariam para trabalhar? Me contem tudo lá nos comentários e não se esqueçam dos links e de compartilhar esse vídeo. Por hoje é só, até a próxima!